Boa tarde, alunos. Então, como eu havia falado para vocês, então hoje eu vou postar outro vídeo. Esse vídeo de hoje vai ser para terminar de explicar os slides, então a gente vai falar sobre os sais minerais e sobre os carboidratos. Então, sais minerais, então, eles são moléculas inorgânicas do corpo, tá? Então, são moléculas que não são reutilizáveis na natureza e também não contêm átomos de carbono. Os sais minerais também são micronutrientes, então são nutrientes que o nosso corpo precisa, mas precisa em quantidades muito pequenas. Então, os sais minerais, eles representam cerca de 1% da composição de cada ser vivo, tá? Lembrando que essa é uma porcentagem, não quer dizer quantidade. Então, dependendo do tamanho do corpo do ser vivo, a quantidade de sais minerais vai variar, só que a porcentagem ela se mantém, certo? Nós temos sais minerais dissolvidos em água e sais minerais que não são dissolvidos em água. Então, quais são os sais minerais? São todos aqueles elementos da tabela periódica. Então, cloro, iodo, magnésio, mercúrio, flúor, ferro e por aí vai. Cálcio, sódio, potássio, manganês, cobre, zinco. Todos esses são sais minerais do nosso corpo, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que cada um, alguns principais estão envolvidos e o que a falta dele pode ocasionar no corpo, tá? Só um pouquinho que eu tô acompanhando aqui pelos slides, certo? Então, nós temos de início aí o sódio e o potássio. O sódio e o potássio são dois sais minerais que estão envolvidos na propagação do impulso nervoso. Para quem não sabe, nós temos cargas elétricas no nosso corpo e essa diferença de cargas elétricas são os que geram o impulso nervoso no nosso corpo, tá? No corpo de todos os seres vivos que são formados por sistemas nervosos. E essas diferenças de carga, essa propagação de impulso nervoso, ela é gerada através de uma bomba que é chamada bomba de sódio e potássio. Então, o sódio e o potássio são dois sais minerais que estão envolvidos, então, na propagação do impulso nervoso no corpo dos seres vivos, que são constituintes do sistema nervoso, tá? Eles também ajudam no equilíbrio osmótico do corpo, ou seja, é eles que vão controlar a entrada de água no corpo e a saída de água no corpo. Daqui a pouco, então, nós vamos falar sobre o uso do soro fisiológico. Inclusive, tem um exercício que eu passei para vocês a respeito disso. Eu vou estar explicando como é que funciona, certo? O cálcio, como todo mundo sabe, use cálcio. O cálcio é importante para os ossos, para os dentes. Então, o cálcio ele é um sal mineral que ele está envolvido, então, na formação dos ossos e dos dentes, tá? Ele também está envolvido na contração muscular. Então, para que os nossos músculos contraiam e relaxem, eles precisam da presença ou ausência de cálcio. Como é que os nossos músculos contraem? Eles contraem graças a duas proteínas, que é chamada de actina e miosina. Essas duas proteínas, elas se sobressaem umas sobre as outras na contração. Só que para isso acontecer, elas precisam também da presença do cálcio. Então, o cálcio, além dele estar envolvido na formação de ossos e dentes, ele também está envolvido na contração muscular. Ele também vai estar envolvido na coagulação do sangue. Para quem não sabe, a coagulação do sangue é no caso de hemorragias. Então, em caso de hemorragias ou quando a gente bate o braço, o nosso sangue ele vai tentar estancar esse sangue para que a gente não tenha perca de tanto sangue assim. E isso é feito graças às plaquetas, que são fragmentos de células, e ao cálcio também, tá? Então, temos aí três funções importantes desse sal mineral, que é o cálcio. Então, ele está envolvido na contração muscular, na formação de ossos e dentes, e ele está envolvido também na coagulação sanguínea, certo? E aí, nós temos um sal mineral muito importante também, que é o ferro. O ferro está envolvido na composição da molécula de hemoglobina. Para quem não sabe, a molécula de hemoglobina é uma molécula que ela participa das hemácias, que são as células vermelhas, as células do sangue. E é essa molécula de hemoglobina que captura o oxigênio que está no sangue e leva para dentro da célula, para que a célula tenha energia no processo de respiração celular, tá?
Então, a falta de ferro, ela vai dar uma anemia. Por que uma anemia? Porque o corpo vai deixar, as células vão deixar de ter essa energia para realizar a respiração celular, que ela precisa, então, do oxigênio e da glicose. Então, sem ferro não tem hemoglobina. Sem hemoglobina não tem quem captura esse oxigênio e leve para ajudar a dar energia dentro da célula. Então, é onde vai desenvolver a anemia e a apatia, que é essa fraqueza, essa falta de ânimo para realizar as coisas, tá? Nós também temos o magnésio. O magnésio, ele é um sal mineral que ele está envolvido na composição da molécula de clorofila. Então, lembrando, a molécula de clorofila, ela é uma molécula que ela está envolvida na fotossíntese das plantas, tá? Voltando aí, gente. Meu filho entrou aqui no quarto, desculpa. Então, vamos voltar. O magnésio, então, ele é um sal mineral que ele está envolvido na composição da molécula de clorofila. E a molécula de clorofila é ela que vai realizar a fotossíntese nas plantas. Então, a falta de magnésio prejudica a fotossíntese nas plantas, tá? O iodo, que a gente encontra aí no sal de cozinha, quando a gente compra, está escrito assim, sal de cozinha iodado. Ele está envolvido na formação da glândula tireoide. Então, a falta de iodo, ele afeta essa glândula tireoide. Então, a glândula tireoide é uma glândula que está envolvida na produção de vários hormônios no corpo, e a falta de iodo faz um mau funcionamento dessa glândula. E, consequentemente, as pessoas desenvolvem uma doença chamada de bócio, que de tanto essa glândula ela forçar para ela tentar realizar algo, o bócio, que é da falta do iodo, vai fazer com que essa glândula fique inchada. Vai dar tipo uma cachumba, parece uma cachumba, não é uma cachumba, mas a pessoa fica com o pescoço inchado, parecendo uma cachumba, só que é dos dois lados do corpo. Para quem não sabe, a glândula tireoide, ela tá nessa região aqui do nosso pescoço, tá? Continuando, então. O flúor, quando a gente compra pasta de dente, nós lemos lá na pasta de dente, com flúor, né? O flúor, ele tá tanto na pasta de dente, também como ele também é usado no tratamento de água, ele é adicionado. O flúor, ele é um sal mineral que ele está envolvido, então, na formação do esmalte dos dentes. Então, a falta de flúor faz com que as pessoas desenvolvam a cárie dentária, ou seja, uma bactéria que corrói esse esmalte do dente. Então, o flúor, ele é muito importante nesse ponto, certo? Então, ferro e iodo eu já falei, tá? O cálcio também já comentei. Então, como o cálcio está envolvido na formação de ossos e dentes, a falta dele, então, vai desenvolver a osteoporose. Como ele também está envolvido na contração muscular, a falta dele também vai dar convulsões e fraqueza muscular, tá? Então, essas são algumas consequências aí da falta do cálcio no corpo, certo? O cloro também é um sal mineral muito importante. Então, o cloro, ele tá no sal de cozinha, né, que é o famoso NaCl. Então, ele também está envolvido no equilíbrio osmótico da célula. Então, junto com o sódio e o potássio, ele que vai controlar essa entrada de água que entra e sai da célula. Então, ele é muito importante também na questão do soro fisiológico, que eu já vou comentar com vocês. E ele também está envolvido, então, aí na contração muscular também. Então, a falta de cloro vai dar câimbras, vai dar perda de apetite, vai dar apatia. Então, o cloro, ele é muito importante também no corpo, tá? Então, esses são os principais sais minerais que nós temos envolvidos no corpo. Nós temos o cobre, o zinco, que são sais minerais que eles agem como cofatores de enzimas. Então, para quem não sabe, as enzimas é uma proteína e elas estão envolvidas na aceleração, no aumento de velocidade das reações químicas no corpo, tá? Então, essas enzimas, muitas delas, para trabalhar, elas precisam de um auxiliar, que são os cofatores. Então, esses auxiliares geralmente são alguns sais minerais, como o zinco e o cobre, tá? Mas os principais são esses aí que eu comentei com vocês, tá? Cloro, flúor, ferro, magnésio, potássio, sódio, o iodo,
tá? Então, esses são os principais sais minerais aí do nosso corpo, muito essencial. Eu disse que eu ia comentar sobre o soro fisiológico. Então, nós falamos de 3 sais minerais que estão envolvidos no equilíbrio osmótico da célula, que é o sódio, o potássio e o cloro. O que seria isso? A célula faz um tipo de transporte que nós vamos ver quando a gente estudar transporte de membrana, que é chamado de osmose. A osmose é uma tendência que um solvente, ou no caso a água, tem de passar do meio que ela está mais concentrado para o meio que ela está menos concentrado. Então, quando a gente ingere o soro fisiológico, quanto maior a quantidade de cloro, de potássio e de sódio tiver nesse soro fisiológico, se tiver na quantidade certa, as nossas células vão absorver essa água muito mais fácil, por conta da presença desses sais minerais, e isso vai ajudar a hidratar as células muito mais fácil. Então, quanto menor a quantidade desses sais, a célula não vai absorver água tão facilmente. Ou seja, quando a gente ingere esses soros fisiológicos com esses solutos, com esses sais minerais, a nossa célula tem uma tendência a absorver esses solutos primeiro, tá? E aí dentro da célula ela vai estar mais sobrecarregada de soluto do que fora. E com isso ela consegue absorver então uma maior quantidade de água muito mais rápido, porque aí a água vai passar do seu meio mais concentrado, que é fora da célula, para o meio mais concentrado, que é dentro da célula. E aí vai provocar um processo de hidratação muito mais rápido, tá? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas depois eu posso estar sanando de novo essas dúvidas para vocês. E aí, quando eu entrar em transporte de membranas, vocês vão entender muito melhor isso que eu tô falando. Essa tendência que os solutos e os solventes têm de passar do meio mais concentrado para o seu meio menos concentrado. Isso são transportes de membrana, são transportes passivos, que não gastam energia, tá bom? Vou gravar outro vídeo daqui a pouco falando então sobre os carboidratos. Beijos, até mais!